O nosso capítulo tem como título Evidências de Deus, onde foi entrevistado Rodrigo Pereira da Silva, um homem de Belo Horizonte, de 1970. Ele tem bacharel, mestre e doutorado em teologia. Tem licenciatura de filosofia e ele é especializado em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A primeira pergunta feita para ele foi qual a importância da arqueologia para o conhecimento da Bíblia. Ele disse que é impossível provar a existência de Deus através de pesquisas arqueológicas. Ponto. O papel dela se limita à verificação de fatos narrados na Bíblia. O que são esses fatos, né? Aí, em um livro de Wayne Jackson, disse que a ciência da arqueologia tem ajudado na identificação dos lugares e no estabelecimento de datas citadas na Bíblia, para o melhor conhecimento de antigos costumes e obscuros idiomas, né? Falar que talvez fossem falados. Também traz maior luz para as palavras bíblicas, aumentando o entendimento sobre certas doutrinas do Novo Testamento e fechando a boca de certos críticos que não aceitam a inspiração da palavra de Deus. A segunda pergunta para ele foi porque é tão importante confirmar a historicidade do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Aí ele disse que os especialistas no Novo Testamento dizem que a doutrina de Cristo está edificada sobre o Antigo Testamento, repousada inteiramente no livro de Gênesis. Então, se a história do Éden não aconteceu de fato, a humanidade não cometeu o pecado original. Então, não havia do que ser salva. Ou seja, a morte de Cristo perde completamente seu significado, porque a morte de Cristo significa que os nossos pecados foram perdoados. Terceiro, é curioso perceber que a Bíblia é tão criticada quando se sabe que outros documentos antigos, talvez nem tão confiáveis, são aceitos facilmente e a Bíblia não. Bom, ele diz que uma vez que a Bíblia é um livro religioso, muitos pensadores diziam que não faz sentido tomar a Bíblia ao pé da letra. Mas é notável que essa avaliação tão crítica não era levada com tanto rigor sobre outros tipos de documentos antigos. Embora não seja possível confirmar tudo o que está escrito na Bíblia, é possível afirmar que os achados arqueológicos têm desde o século XVIII, que ajuda na confirmação da história. Quarta pergunta. Até o fim de 1993, muitos eruditos não acreditavam que Moisés pudesse ter de fato escrito os livros Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Bom, a resposta que ele deu foi: a razão é simples. Segundo historiadores, não havia no tempo de Moisés uma organização de forma escrita alfabética para que ele escrevesse, já que a escrita alfabética teria surgido no século 8 a.C. Mas teve descoberta de vastas bibliotecas pré-abraâmicas que mostra que no terceiro milênio antes de Cristo, os sistemas gráficos já estavam em uso, produzindo livros datados de 600 anos antes de Cristo. Aqui na página 40, página 140, perdão, explica, né, sobre o fato de Moisés ter optado por escrever os seus ocorridos em hieróglifos egípcios ao invés de um Pentateuco. E ele explica assim que ele escolheu esse modo porque se não fosse o hieróglifo egípcio, a gente, né, teria que esperar até o século XIX para poder ter acesso, né, aos fatos ocorridos na vida de Moisés. Afinal, foi apenas depois que Chapolin conseguiu decifrar a Pedra de Roseta que os especialistas se viram capacitados de ler, né, as inscrições
como que se fala? Hieróglifas. E também a escrita ela é ideogrâmica, né? E também ela foi inspirada na mitologia pagã, que era recheada de sabor idolátrico. No caso, ela era bem idolatrada. Se ele usasse aquela outra forma do Pentateuco para escrever, ele ocorreria um risco de alguns se inclinassem para... Como que se fala? No caso, eles adorariam os textos em vez de Deus. É isso. Aí também fala aqui ele faz uma pergunta, né, o autor, se existem outros documentos que comprovam o dilúvio além da Bíblia, né? E ele explica que já foram encontrados e decifrados mais de 40 versões antigas sobre o dilúvio, que datam até 2100 anos antes de Cristo. Eles foram gravados em antigos códigos, como que se fala? Que ainda foram preservados. No caso, essas versões elas contêm extraordinárias semelhanças com o texto de Gênesis, da Bíblia, né? A mais famosa delas é o Épico de Gilgamesh. Não sei se é assim que se fala. Perdão se eu estiver errado. E segundo os especialistas, se somarmos as tradições orais e escritas como que se fala? Escritas com o que encontramos ao redor do mundo, fora o Oriente Próximo, chega a mais de 100 o número de versões relatadas a respeito de um dilúvio universal que aconteceu. Também o autor, no caso, ele pede o relato da criação, né? Ele fala assim que era um documento como um Enuma Elish, o Épico de Atrahasis e o Épico de Gilgamesh, perdão. Eles possuem um forte paralelo com a descrição bíblica, também da criação bíblica do mundo, e também a queda do ser humano e a vida de um dilúvio sobre a Terra. Aqui também ele fala sobre as coincidências, né, que não se registram no Oriente Próximo, e as tradições indígenas norte-americanas, que, no caso, ele explica que os antigos índios, eles pertencentes a mais remota tradição do povo que é Karen, de Birmania, né? Umas palavras meio complicadas, eu não entendo. E também foram traduzidas de um primitivo dialeto de sino-tibetano para o inglês do fim do século XIII. Uma das estrofes litúrgicas diz que um deus chamado Iwa deu ordens bem detalhadas, mas um Kiwili, o ser rebelde, ele enganou duas pessoas, né, fazendo-as comer um fruto de tentação. Por causa disso, o homem ficaria sujeito a doenças, envelhecimento e morte. E também no norte da Calcutá, na Índia, viviam 2,5 milhões de pessoas conhecidas como o povo de Sandhal. Sua antiquíssima tradição conta com um deus chamado Thakur, criou o primeiro homem chamado Aram e a primeira mulher chamada Ayo. Eles foram colocados num jardim bonito chamado Hihiri-Pipiri. Ali um ser malvado chamado Lita fez cerveja de arroz e ofereceu ao casal. Eles não deveriam ter bebido, mas fizeram e acabaram dormindo. Ao acordarem, descobriram que eles estavam nus. Aí o estudioso Mary Unger concluiu que essas não são tradições peculiares, pois aos povos e religiões semitas que eles desenvolveram a partir de características comuns. E também essas tradições elas apontam o tempo em que a humanidade ocupou o mesmo espaço e praticou a mesma fé. E também
falando um pouco agora sobre o relato bíblico, o fato de acharem presença em culturas tão diversas e distintas, distintas pelo tempo, pela geografia, aponta mais para a transmissão geográfica, transmissão de um antigo acontecimento, perdão. E também ele faz a seguinte pergunta, como suas pesquisas têm influenciado na fé do Deus Criador do Universo. E o entrevistado responde que ele louva a Deus pelo dom da fé, que ele conhece de os seres humanos. E ele também está certo de que sem fé é impossível agradar a Deus, no caso. Contudo, cada dia que passa, as pesquisas dele, como que se fala? Revelam que a fé ela está solta no mundo virtual, podemos dizer assim, e de imaginações religiosas, onde as pessoas têm uma imaginação, cada um crê naquilo que ela imagina, entre aspas. E é isso. Esse foi nosso trabalho.